Boa noite mais uma vez a todos, a paz de Cristo. Gostaria de convidar os irmãos a ficassem de pé. É sempre um motivo de muita alegria podermos ministrar a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 1. A partir do verso 6. João capítulo 1, verso 6. Nós vamos ler do 6 ao 14, amém? Quem estava aqui na última terça-feira que eu preguei? Acho que a maioria, ou todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens do Extraordinário Jesus. Algo que Deus tocou no nosso coração. E diz assim a palavra de Deus: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Diga amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é vida, e tem o poder, ó Deus, de nos transformar, de nos libertar e de nos salvar. Ó Deus, hoje nós oramos e falamos aqui, Senhor, sobre libertação. E sabemos, ó Deus, que é somente através do Senhor que nós seremos curados, que nós seremos salvos, que nós seremos libertos. Então te pedimos nessa noite, vem através do Teu Filho Jesus, nos libertar, ó Deus, e nos curar de tudo aquilo, de todas as áreas da nossa vida que precisam de libertação e de cura, para que possamos sair daqui diferentes. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Amém? Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Nós ministramos aqui na última terça-feira que eu tive a oportunidade de trazer a mensagem, falando sobre o extraordinário Jesus. E o desejo do meu coração é, durante esse ano, trazer 12 mensagens dentro desse tema, falando sobre aquele que é o mais extraordinário. Nós ouvimos na virada do ano muitos pregadores, de maneira correta, falando que o desafio para o nosso ano é viver o extraordinário de Deus. E extraordinário é aquilo que é muito impactante, é aquilo que é além da ordem, além daquilo que é normal. Então, extraordinário é aquilo que vai além das expectativas, além dos sonhos, além dos nossos projetos, além daquilo que nós projetamos. E nós temos o desejo de viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Mas não há nada mais extraordinário da parte de Deus para a humanidade, não há nada de mais extraordinário de Deus para nós do que ter Jesus Cristo na nossa vida, conduzindo a nossa história, conduzindo o nosso coração. E nós vamos ver, estudando a respeito de Cristo, que Ele é extraordinário. Não há nada que tenha se apresentado nesse mundo, e nem haverá nada que vai se apresentar a nós, que chegue perto, que seja semelhante a Jesus,
que seja próximo daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e continua realizando, porque Ele está vivo. Diz a palavra do Senhor que Ele subiu aos céus, que Ele está sentado à destra do Pai e está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para nós nessa noite e recebe a nossa adoração. E se você crê no extraordinário Jesus, adora Ele nessa noite, glorifique ao nome dEle, porque Ele disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos na sua presença ali, Ele estaria, segundo a palavra de Deus. Ele está aqui nessa noite e Ele quer falar com você, Ele quer ministrar no seu coração, Ele quer mudar a sua vida. O extraordinário não é Deus permanecer distante em sua glória. Mas o mais extraordinário foi Deus abrir mão da sua glória, descer do seu trono, se tornar um ser humano como eu e você e habitar entre nós. Há uma passagem do Novo Testamento em que Jesus ele é confrontado por pessoas que seguiam a tradição helênica, ou seja, eles seguiam o pensamento grego. E o pensamento grego, sempre que você estuda mitologia grega, e alguma divindade, algum ser mitológico, ele vem à Terra, ele vem com os seus poderes, e ele, de alguma maneira, ele se aproveita disso para levar vantagem sobre a raça humana. Seja a divindade que tem o poder sobre o mar, sobre a fertilidade, ou aquele que é muito forte. E quando eles se aproximam de Jesus, ou eles têm contato com a cultura cristã que estava sendo pregada, seja no momento em que eles estavam diante de Cristo, ou no momento em que o apóstolo Paulo ele vai até a Grécia, eles não conseguem entender como o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que é onipotente, tomou a decisão de se esvaziar da sua glória e de assumir a forma humana e chegar até aqui, diante do seu povo que o rejeitou e se apresentar como o mais manso e humilde de todos os homens. Nele não havia formosura, diz o profeta Isaías. Os evangelhos vão dizer que ele era tão simples e humilde que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele veio, ele se fez carne, ele se humilhou e ele não sentou num trono, ele subiu numa cruz para morrer por mim e por você. E se essa mensagem, ela não entra no seu coração e não causa um efeito em que muda a sua vida, você ainda não entendeu o quão extraordinário é Jesus Cristo. O quão extraordinário é o seu ato, a sua obra, o seu evangelho, a sua mensagem da cruz do Calvário para nos salvar. É extraordinário nós imaginarmos que Jesus não apenas falou do céu, que Jesus não apenas ministrou a sua palavra, ele podia ter enviado anjos, ele poderia, dentro do seu poder infinito, ter feito de diversas maneiras, mas ele decidiu se humilhar e tomar a forma humana. Então diz o verso 14 do Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é o Verbo? Quem é o Verbo? Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós enxergamos ali, aprendemos sobre o relato da criação, nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, que todas as coisas foram criadas pela palavra do Senhor. Por uma só palavra, diz o livro dos Salmos, ele ordenou e tudo se fez, tudo se formou. O Senhor, ele ia dando ordens, ele disse, haja luz, e houve luz. O Senhor ordenou que a terra produzisse plantas, e a terra produziu plantas. Ordenou que o mar gerasse os seres marinhos, e eles foram gerados. E tudo ele fez através da sua palavra, através da sua voz. Então ali estava o Verbo, ali estava presente Cristo, realizando, criando todas as coisas. Diz então o verso 10 de João capítulo 1, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós entendemos então que tudo que foi feito, tudo que foi criado por intermédio dele, porque sendo Deus,
Cristo também é Criador. E como Criador todo-poderoso, Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Mas Ele decidiu se humilhar. Então o Verbo, que existe desde antes do princípio, Ele se fez carne. O próprio Deus, através da pessoa do seu Filho, Ele se fez carne. Ele nasceu de uma mulher, cumprindo-se a profecia da queda, Gênesis capítulo 3, quando o homem cai em pecado, quando o homem pecou, e o Senhor o confrontou no jardim do Éden. Diz o relato da queda de Gênesis capítulo 3, que ali estava Deus, o homem, a mulher e a serpente. E Deus, que é o justo juiz, Ele trouxe então a sentença a cada um deles. E trouxe uma palavra profética. Ele disse: da semente da mulher nascerá um homem que pisará na cabeça da serpente. E foi exatamente assim que o Verbo se fez carne. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas que um dia uma mulher descendente de Davi, da tribo de Judá, recebeu na sua casa uma visita inusitada. Não era um pastor como o pastor Arnaldo que foi lá visitar, não era o carteiro, mas ela recebeu um anjo na sua casa, que falou: Maria, eu tenho uma notícia para te dar. Você, daqui a pouco tempo, você vai sentir alguma coisa se movendo aí dentro de você, e você dará à luz a um filho. E esse filho não vai ser um filho qualquer, ele será o Salvador do mundo, e você poderá chamá-lo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ela ficou preocupada. Ela não ficou só preocupada porque ela já estava de casamento marcado, ela não ficou preocupada porque naquele tempo alguém que era pego em adultério era levado para uma praça pública e apedrejado até a morte. A preocupação de Maria naquele momento, isso mostra como ela era uma mulher bem-aventurada. Ela pergunta ao anjo: como se dará isso? Como que isso vai acontecer? Então ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E nós entendemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, e dentro de pouco tempo, depois de ter também falado com José, o menino Jesus nasceu. Nasceu como homem, nasceu como eu e você. E foi uma decisão dele habitar em nosso meio. Nós entendemos que após a queda de Adão, o Senhor, Ele tinha arquitetado, Ele tinha construído, Ele tinha proposto um plano de redenção. O plano de redenção começa desde o momento da queda, desde antes do momento da queda. O Senhor Deus já havia providenciado para nós um projeto, um plano de redenção. E esse plano de redenção, ele envolvia sacrifícios. Esse plano de redenção, ele envolvia a justiça. E o que é a justiça? Justiça é quando alguém paga pelo mal que ele faz. Isso que é a justiça. Se alguém faz alguma coisa errada contra você, você pede para ele que ele pague por aquele erro, não é isso? Alguém foi lá e te causou um prejuízo, bateu no seu carro, derrubou o muro, te prejudicou no seu corpo físico, ou te deu algum prejuízo financeiro. Você vai lá e fala: meu querido, tá bom, foi sem querer, não era a sua intenção, mas eu preciso receber aquele prejuízo que você me causou. E se a pessoa não quiser, você entra na justiça. Não é isso que a gente faz? Nós recorremos à justiça. Para quê? Para que a justiça seja realizada. E Deus, Ele estabeleceu também parâmetros justos dentro do plano de redenção para que nós pudéssemos novamente nos apresentar diante dele como justos. Por quê? A carta aos Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos, nós merecemos morrer. O pecado que você comete, ele só pode te levar a um caminho, que é a morte. Não existe pecadinho, pecado mais ou menos, pecadão. Adão, ele só precisou pecar uma vez.
para ser afastado de Deus e expulso do jardim. E muitas vezes nós pecamos de maneira sequencial. Se Adão recebeu a punição, se Adão recebeu a morte eterna, quanto mais nós somos conhecedores da lei e conhecedores de Cristo. Então, dentro daquele parâmetro de justiça, Deus, então, ele vai estabelecer que o salário do pecado é a morte. E toda vez que alguém peca, um sangue precisa ser derramado. Uma alma precisa morrer. Então ele vai instituir na lei de Moisés a lei do sacrifício, a lei da expiação. Toda vez que alguém pecava, deveria ir comparecer diante do sacerdote no templo e oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Então o animal morria, o sangue daquele animal inocente, puro, era derramado no lugar daquela pessoa. E aquele ato simbólico, ele deveria causar na pessoa uma reflexão. Poxa, esse animal aqui, ele é puro, ele não tem culpa de nada. E ele está morrendo no meu lugar simplesmente porque eu pequei. Simplesmente porque eu cometi um erro. Simplesmente porque eu fiz algo que desagradou a Deus. E ele deveria se esforçar em não pecar, ou pelo menos pecar menos. Mas a Bíblia diz que o homem, dentro da sua maldade, ele começou a transformar aquilo em um negócio, em algo mecanizado, em algo religioso, em uma prática corriqueira. E os animais, eles já estavam morrendo e as pessoas não estavam se importando com o pecado que elas estavam vivendo. Então Deus, ele enviou um sacrifício puro, justo, verdadeiro e definitivo. Jesus é o último sacrifício expiatório que Deus enviou à terra. Um homem pecou, então outro homem deveria morrer no lugar dele. Jesus, ele não poderia vir como um animal qualquer, ele não poderia vir em figura de anjo, mas ele veio, como diz o apóstolo Paulo, como o segundo Adão, o representante, o segundo representante da raça humana. E ele deveria cumprir toda a lei. Ele deveria ser obediente até a morte. Foi isso que ele fez. Ele obedeceu todos os princípios da lei. Ele se esforçou. Ele doou a sua vida. Ele se fez carne para na carne sentir o peso da tentação, da provação que eu e você sentimos, para que ele pudesse resistir, subir na cruz e derramar o seu sangue, para que por intermédio dele nós obtivéssemos a salvação. Foi exatamente isso que ele fez. Diz a palavra do Senhor que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Todas as vezes que era tentado, ele resistia, ele orava, ele insistia e ele não pecava, porque ele sabia que o preço que ele estava pagando, que era um alto preço, valeria a pena para que eu e você pudéssemos herdar o reino de Deus. Em uma decisão dele, uma decisão que ele tomou, diz Filipenses 2, 6 e 7, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Deus, ele não enviou uma mensagem a um mensageiro, ele veio pessoalmente nos salvar. E Cristo, ele não foi um super-homem. Ele não se apresentou aqui como um super-homem, como algumas pessoas pensam. Ao longo da história da igreja, muitos pensamentos heréticos, contrários à palavra de Deus, se levantaram nesse sentido. Ah, mas para ele era fácil. Para ele era fácil porque ele é Deus. Então para ele foi mais fácil. Aí que eu digo que é justamente ao contrário. Pelo fato dele ser Deus, que era mais difícil. Você quer um exemplo? Ele foi tentado por 40 dias no deserto. Durante 40 dias no deserto, ele não comeu nenhum tipo de alimento. Então Satanás se apresenta diante dele e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tinha o poder de transformar a pedra em pão. Eu e você não temos. Jesus, ele foi tentado naquilo que eu e você
podemos ser tentados e além, pelo fato dele ser Deus. Pendurado na cruz, as pessoas zombaram dele e disseram: tu não és o Filho de Deus, você não curou um monte de gente, você não ressuscitou mortos, desce daí, mostra pra gente que você é Filho de Deus. Ele podia descer ou não podia? Podia. E ele exclamou: se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai, e ele enviaria legiões de anjos. E, em outras palavras, acabaria com tudo isso aqui. Mas tudo que ele fez foi de maneira intencional. Foi para cumprir o propósito. O propósito que somente o extraordinário Jesus poderia cumprir nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu me lembro do que Cristo fez. A única atitude que eu posso ter, a única ação que eu posso tomar, é me humilhar diante dele e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque eu não conseguiria, nenhum de nós seria capaz, mas o Senhor veio, tomou a forma humana e morreu em meu lugar. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Deus que decidiu se esvaziar para assumir a forma humana com um propósito extraordinário de morrer por mim e por você. Então, lá na carta aos Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que pode ser que por alguém que seja bom, alguém se anime a morrer. Quem aqui é pai sabe que muitas vezes esse pensamento vem na nossa mente: eu amo tanto os meus filhos que eu seria capaz de dar a minha vida por ele. Eu seria capaz de dar a vida pela minha esposa ou por alguém que eu amo muito. E a Bíblia diz isso: pode ser que por alguém que é justo, que é bom, que você ama, você se anime a morrer. Mas por um pobre pecador, você morreria por alguém que é capaz de assassinar uma criança. Você morreria por alguém que rouba, que furta bens de pessoas que são necessitadas. Você morreria por alguém que tortura outras pessoas, que causa males para outras pessoas, que mente. Mas a Bíblia diz que Jesus, o Senhor, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus, Ele não decidiu morrer por você porque você é santo, porque você é bonitinho, ou porque Ele sabia que um dia você ia fazer alguma coisa legal. Não, Ele morreu por você quando você ainda era pecador, quando você estava no lamaçal de pecados, onde Ele estendeu a mão dele para você e disse: filho, vem, porque eu estou te dando uma oportunidade de você se redimir. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo ele fala com Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Ou seja, a Bíblia vai declarar que nele habita corporeamente toda a divindade e que o único mediador que há entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Porque se não fosse por intermédio de Cristo, nós não teríamos acesso ao Pai. Foi Ele que declarou no Evangelho de João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, o único caminho que nós podemos trilhar. Não tem atalho. Não tem outra forma da gente encontrar salvação ou encontrar algum tipo de comunhão com o Senhor. Lembra que Adão foi expulso? Adão ele foi expulso do lugar de deleite, do lugar de glória, da presença de Deus. E Cristo, o segundo Adão, o último Adão, ele nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. E no mesmo Evangelho de Mateus capítulo 25, mostra o Senhor Jesus sentado no seu trono, convidando povos de toda raça, língua, tribos e nações, e no grande julgamento, ele declarando a todos aqueles que se renderam a ele: venham, entre no gozo do meu Pai, no seu reino, que foi preparado desde antes da fundação do mundo, para mim e para você, para aqueles que creem, para aqueles que são chamados, que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Existe muita gente aí que anda de igreja em igreja em busca de poder. Quer poder para curar, quer poder para falar em outras línguas, quer poder para poder expulsar demônios, quer poder para fazer milagres, prodígios e sinais, e tudo isso é maravilhoso, mas não há nenhum poder que se compare ao poder do Evangelho. Porque existem pessoas que são curadas e vão para o inferno. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Existem pessoas que são libertas e depois voltam para a lama. Existem pessoas que veem um monte de sinais. Lembra do povo no Egito? Eles experimentavam a graça do Senhor, eles viam os milagres, os sinais. Coluna de fogo, coluna de nuvem, mar se abrindo. E do outro lado, estavam murmurando contra Deus, reclamando. Eles viam pão caindo do céu, codorna indo para o deserto, o Senhor suprindo as suas necessidades dia após dia, e eles reclamando e dizendo: era melhor a gente ter ficado no Egito, era melhor a gente ser escravo. Mas quando a Bíblia diz que Ele nos deu poder, Ele manifestou em nós um poder que não há nenhum poder nesse mundo que possa se comparar, que é o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você era escravo, você era inimigo de Deus, você era alguém que estava destinado à perdição eterna, à morte eterna, mas Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, para a sua maravilhosa luz. Tudo isso porque o Verbo se fez carne e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como homem, Deus sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Como homem, Jesus sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, o nosso representante, o nosso Salvador, Ele não somente está num trono hoje sentado, mas Ele veio à terra, Ele é homem e Ele se compadece de nós. Ele é o nosso advogado, Ele advoga a nossa causa, porque Ele sentiu na pele o que eu e você sentimos. Ele sentiu a dor de ser rejeitado. Ele sentiu a dor de ser humilhado. Ele sentiu a dor de estar sozinho. Quando ele estava no Getsêmani, e ele pediu para os seus amigos vigiarem: vem, fica aqui comigo, porque eu estou muito angustiado. Eu sei que o que eu vou passar agora é muito triste. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. 1 hora. Vocês não podem vigiar junto comigo? Os amigos que comiam na mesa dele, que comiam no seu prato, que diziam e batiam no peito, falando: Senhor, nós daremos a minha vida por ti. E Jesus sendo crucificado, sendo humilhado, e Pedro negando ele por 3 vezes. Eu não o conheço. Eu não sei quem é esse homem. Ele sentiu a dor de ver um amigo morrendo. Ele sentiu a dor de ver uma mãe que perde seu filho. Ele se compadece de nós, porque ele sentiu na carne o que eu e você também sentimos.
No mesmo texto de Mateus capítulo 4, vai dizer que ele jejuou, e quando ele jejuou, ele teve fome. Espírito não sente fome. Espírito não sente frio, mas ele se fez carne, e ele teve fome, ele teve sede. Quando ele estava atravessando o mar da Galileia, diz a palavra do Senhor que houve uma grande tempestade, e ele estava dormindo no barco. Porque como homem, que não tinha Uber, helicóptero, no máximo um jumentinho, ele também caminhava e se cansava. Ele também se cansava de tudo. E às vezes ele só queria um momento de oração, ele só queria um momento de descanso, e ele ia para o monte orar e descansar. Ele sentiu na pele tudo que a experiência humana pode proporcionar de forma real e verdadeira, para que o sacrifício dele fosse real e verdadeiro. Nós não podemos nos deixar levar ao pensamento, algum tipo de pensamento herético que diminua o que o extraordinário Jesus fez na cruz, pelo fato de ser homem e também ser Deus. Pelo contrário, devemos pensar como é maravilhoso, como é extraordinário o próprio Deus se esvaziar da sua glória e estar no meio de nós. E por fim, o extraordinário Jesus, ele se fez carne para revelar a nós o amor do Pai. Jesus, ele não veio trazer amor, ele não veio nos mostrar amor. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Jesus é a expressão máxima do amor do Pai. E lá no nosso texto base, se ainda está aberto aí, diz a palavra do Senhor no verso 6, João capítulo 1, ali no verso 6, a partir do 8, diz que ele não era a luz, vem falar sobre Jesus no verso 9, dizer, a saber a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ele ilumina a todo homem. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele traz luz e ilumina a todo homem, abrindo a possibilidade de nós enxergarmos aquilo que Deus sempre quis trazer para nós, que é a sua redenção. Antes nós só enxergávamos o pecado. Antes, a única coisa que a gente desejava era pecar contra Deus. A partir, então, da vinda de Cristo, da encarnação do Verbo, ele vai nos mostrar, na essência, como nós devemos adorar a Deus. E ele vai dizer, adorarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Por isso nós ministramos a palavra de Deus. Por isso nós ensinamos a palavra de Deus. Porque você deve adorar a Deus também com o seu entendimento. Quando eu levanto as minhas mãos para adorar, eu estou dizendo, Senhor, eu me rendo diante de Ti. Sabe quando você está na rua e um policial te aborda e fala, rapaz, o que você está fazendo aí? O que você faz? Hein? Eu estou abrindo mão de toda a minha defesa, de toda a minha guarda. Olha, eu me rendo, policial. Eu me rendo. Pode me revistar. Eu estou aqui, completamente disponível. Quando nós levantamos a mão e adoramos ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu me rendo diante de Ti. Eu me esvazio de toda e qualquer intenção do meu coração de fazer alguma coisa para mim. E eu estendo as minhas mãos somente para Te adorar. Quando eu me prostro, eu digo que eu estou me humilhando diante dEle, que eu estou abaixo e que Ele está acima de mim. E tudo isso só é possível, a adoração verdadeira só é possível, só encontra razão em Cristo Jesus. Porque Ele é a luz que ilumina todo homem. João capítulo 14, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Um dia seus discípulos, que ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo, nós precisamos sempre fazer essa observação,
que ainda não tinham o Espírito Santo, eles fazem essa pergunta para Jesus. Senhor, mostra-nos do Pai. Como que nós vamos saber quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Ele diz, eu estou há tanto tempo com vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de ter contato. Quem vê a mim, vem ao Pai. Se eu estou em Cristo, eu estou na presença de Deus. Se eu encontro ao Senhor, eu já tenho tudo que eu preciso para ser salvo. Quem vê a mim, vê ao Pai. E Deus, Ele nos prova o seu amor. Somente em Cristo Jesus. Há o amor de pai, há o amor de irmão, há o amor de marido e mulher, esposa e esposo, mas nenhum amor se compara ao amor que nós conhecemos através de Cristo Jesus. Porque Ele é a expressão máxima de amor. Ninguém faria por nós aquilo que Ele fez e continua fazendo. E quando nós entendemos isso, essa verdade, quando essa verdade ela entra no nosso coração, nós reconhecemos o quão extraordinário é o nosso Jesus. Então hoje, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Gostaria que você fechasse os olhos agora e orasse, mas não orasse pedindo nada a Deus. Somente agradeça a Ele. Agradeça agora com o seu entendimento, porque você entende o fato de Cristo ter morrido por você. Você entende por que o Senhor um dia decidiu vir à terra. Por que um dia o Senhor abriu mão da sua glória e decidiu morrer por você. Mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo alguém que cometia pecados,